música que diz: aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o seu poder. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração e as nossas vidas no altar de Deus, confirma a nossa oração. Esta mensagem da música é o que desejamos nesse momento, mesmo espalhados pela cidade. O nosso desejo é que compareçamos perante o Senhor para adoração, para exaltação ao seu nome. E nós o convidamos, em nome de Jesus, a cultuar ao Senhor, não apenas a assistir músicas e mensagens, mas a receber do Senhor aquilo que Ele tem para o seu coração e a oferecer a sua vida com culto, com engrandecimento a Deus. Bem-vindo, portanto, a este ambiente de culto e que Deus nos abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, grande é o Senhor e digno de todo louvor. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. E mesmo nesses momentos de pandemia, de crise, podemos sentir, ó Deus, as tuas bênçãos a cada dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque os teus servos têm sido preservados, têm sido sustentados. Muito obrigado, Senhor. A tua graça é suficiente para nós, mas às vezes nos esquecemos disto. Por isso, ó Deus, imploramos a tua compaixão sobre nossas vidas, para que, não importam as circunstâncias, possamos louvar e honrar o teu nome, lembrando das tuas bênçãos, lembrando das tuas misericórdias, lembrando da tua fidelidade para conosco. Ajuda agora, ó Deus, neste programa, quando podemos cultuar ao Senhor com os nossos irmãos, mesmo cada um nas suas casas. Ajuda-nos, ó Deus, a cultuarmos o teu nome de todo o coração. Perdoa-nos pelas muitas vezes que murmuramos ou que não reconhecemos as tuas bênçãos. Ajude o teu servo na ministração da palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades e que fiquemos com os nossos corações cheios de vontade de colocá-la em prática. Oramos agradecidos, dependentes tão somente da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.
história, inclusive personagens bíblicos, passaram por momentos de isolamento social. Nós vamos aprender nesta ocasião algumas lições de um isolamento que podem marcar a nossa vida, podem nos ensinar aquilo que Deus tem para nós. O personagem é Elias. Vamos ler no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19, a partir do versículo 7, alguns trechos desse capítulo que vão nos ajudar a refletir sobre lições em um isolamento. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Se você ler os capítulos anteriores, poderá perceber que Elias já estava vivendo uma vida intensa de relacionamento com Deus, de dedicação à sua nação de Israel como profeta e anunciador dos projetos de Deus. As suas realizações e os seus milagres eram tremendos. Depois de uma experiência tremenda lá no Monte Carmelo, onde ele orou e desceu fogo do céu e consumiu o altar, Elias entrou numa quarentena, num isolamento. O seu isolamento não foi dentro de uma casa. Aliás, ele estava já experiente em ficar longe de casa, fora de casa. Elias não estava naquele momento com provisão, porque também não tinha nem previsão daquilo que ele faria, e nem o período que estaria fora. Ele experimentou alguns riscos que eu quero anunciar. Por exemplo, riscos físicos, risco de fome, risco de morte. Também enfrentou riscos climáticos. O texto fala de terremoto, de fogo, que ele experimentou lá no Monte Horebe. Elias experimentou riscos emocionais. Elias caminhava sozinho para fugir da rainha Jezabel, mas provavelmente Elias também estivesse fugindo de algo que lhe era invisível, produzido pelos seus próprios sentimentos de medo. Ele, que havia sido tão corajoso, enfrentando reis, enfrentando seca, enfrentando fome, agora foge para tão longe da sua terra. O nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus.
Tisbita. Tisbe era um lugar desconhecido, devia ser minúsculo naquela ocasião, nem conseguimos localizar no mapa. Sim, grande era o Deus de Elias. Mas quem era Elias? Ninguém. Tiago disse que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias foi um homem que dedicou a sua vida a trabalhar para o Senhor. Foi um profeta. Embora não tenha deixado nada escrito, ele deixou muitos ensinos. Esse isolamento de Elias nos deixa algumas lições que podem ser úteis nesse contexto em que vivemos de riscos físicos, emocionais e também nesse contexto de isolamento. A primeira lição que encontro, que quero compartilhar com você, é a seguinte: Deus não nos abandona. Você pode repetir isso no íntimo do seu coração. Deus nunca nos abandona. Elias carregava um histórico de desafios, de experiências dramáticas na sua vida, como eu disse, secas, fome, ameaça, fuga. Agora, nesse contexto de fuga, nos versículos iniciais do capítulo 19, diz que Elias até chegou a pensar em morrer, preferia a morte do que estar vivendo aquela circunstância. Só que, paradoxalmente, Elias estava fugindo por causa do medo da morte, por causa da promessa de Jezabel de que iria matá-lo. Quantas vezes nós somos pegos em contradições em nossos sentimentos, entre fé e medo, entre coragem e fuga? Mesmo uma pessoa de fé, como Elias, revela o seu lado humano, o seu limite humano. E naquele momento, Elias estava fazendo o que ele achava que podia fazer, o que ele achava que era certo. Ele deu tudo de si para caminhar até o Monte Horebe. Mas Deus estava sabendo algo maior que Elias, como sempre, e Deus estava querendo revelar para ele. Na fuga, Elias foi para uma cidade chamada Berseba. Ele deixou o reino do norte e foi para o extremo do reino do sul, a última cidade. Mas não se contentou em ficar nessa última cidade e caminhou ainda mais para o deserto, com medo de ser encontrado provavelmente pelos espiões de Jezabel, que poderia vir do reino do norte para procurar. Elias carregava um histórico de grandes realizações, mas Deus estava projetando algo ainda maior para ele fazer. Deus tinha projetos para ele. Caverna, para onde Elias foi, significa buraco, gruta. Mesmo quando estamos no buraco, Deus não nos desampara. Elias estava olhando para si, para os seus temores, para os seus problemas, para as suas lutas. Elias, que já estava temeroso, precisava ser confrontado e comparar, se isso fosse possível, o tamanho de Deus com o tamanho dos problemas que ele estava enfrentando. Muitas vezes a nossa lente só consegue enxergar os problemas, mas precisamos permitir que os olhos vejam quem é Deus. Talvez por isso Deus expôs Elias a alguns desafios climáticos maiores do que aquele que ele estava experimentando. Terremoto, grande terremoto, um grande vento que derrubava pedra, um fogo. E por fim, Elias ouviu uma voz mansa, suave, delicada. Deus permitiu que Elias pudesse olhar para ele e senti-lo como fonte de todo o poder, como governo de todas as coisas. É como se Deus estivesse dizendo para Elias: para de olhar para você e para a sua própria caverna, olha para mim. Para de olhar para os seus problemas e enxergue aquilo que eu sou e estou fazendo por você. Amados, quem nos sustentará
depois da quarentena, depois da caverna? O que há de ser de mim? Talvez pensasse Elias sobre isso. A resposta é: quem vai lhe sustentar é o mesmo que tem realizado milagres ao longo da sua vida, é o mesmo que está sustendo você em todo o tempo. Deus não poupa esforços para acudir aos seus. No caso de Elias, ele mandou inclusive corvos para trazer pão e alimento para Elias. Ele providenciou uma viúva pobre, onde o azeite nunca se acabou, onde a farinha também não acabava. Para sustentar, Deus multiplica o alimento. Deus é provedor. E Ele vai com o seu próprio anjo. Ele não dorme, Ele sempre cuida de nós. Elias esperava a morte, mas a vida não terminaria na quarentena. Elias achava que já teria terminado o seu ministério, mas Deus tinha desafios para ele. A Bíblia fala no livro de Josué que havia um homem com esse nome que estava com muito medo das tarefas que ele tinha, e Deus disse para ele: não tenha medo, eu estarei com você por onde você for. Por isso nós temos outra lição nesse período de isolamento de Elias. Além de saber que Deus não desampara, o texto fala que Deus é Deus que se comunica, que fala conosco para intervir em nossa vida. Como Deus está muito acima de nós e nos quer crescendo em direção a Ele, Ele sempre confronta os nossos projetos e as nossas ações. Por 2 vezes vemos registrado nesse texto a pergunta de Deus: o que você está fazendo aí, Elias? Há dúvidas bíblicas sobre esse monte Horebe, se seria esse o monte de Deus, o mesmo monte Sinai, que recebe algumas vezes esse mesmo apelido, o monte de Deus. De qualquer modo, é grande o significado de Elias quando estava em dúvida, quando estava com medo, quando estava fugindo, se dirigir para onde? Exatamente para o lugar onde Deus fala, para o lugar onde Deus está comunicando a sua vontade. Isso poderia significar, no mínimo, que Elias não estava só fugindo de Jezabel. Elias estava querendo aproximar-se de Deus e estava querendo ouvir a voz de Deus. É muito significativo quando corremos para lançar em Deus as nossas dúvidas, os nossos temores, porque Ele tem cuidado de nós e Ele quer comunicar a sua vontade. Há muita gente que acha que só ouvirá Deus se passar por aperto, por terremoto, por cataclismos. Mas é impressionante que Deus fala de muitas maneiras, e tem falado, e tem sido entendido pela linguagem que lhe é peculiar, que é a voz suave do seu amor, que é o carinho, o sussurrar do seu consolo em nosso ouvido. O mundo está em terremoto, o mundo está em turbulência, mas nós podemos ouvir no íntimo do nosso coração a palavra de Deus que se revela para nós. Se você só vê fogo, terremoto, vírus, saiba que o convite amoroso de Deus, mesmo em meio às turbulências da vida, são suficientes para tirar qualquer medroso de dentro de uma caverna e fazê-lo apresentar-se diante de Deus e ouvir o seu querer. Figuradamente, como um pai, Deus estava pegando Elias no seu próprio colo e sussurrou nos seus ouvidos: papai está aqui, eu estou pronto para protegê-lo. Dentro da caverna, Elias ouviu: o que você está fazendo aí? Fora da caverna, Elias ouviu a mesma coisa. O problema não era a caverna, o problema era o Elias. O que você está fazendo aí? Embora essa pergunta demonstre uma certa reprovação de Deus,
pois Deus demonstrou que não concordava com o sentimento de Elias e com a presença dele na caverna, também revela a insistência de Deus em não desistir de nós. Ele quer falar conosco, ele até tolera a nossa fragilidade e nos acompanha. Interessante que a resposta de Elias, nas duas vezes, nos versículos 10 e 14, tem um pouco de tentativa de justificação, um pouco de vitimismo, embora não estejamos fazendo vistas grossas ao problema que Elias estivesse enfrentando. Fora ou dentro da caverna, Elias estava dizendo: eles, a morte, a solidão. Elias não respondeu sobre Deus e seus projetos. A resposta, levada ao pé da letra, era uma acusação a Deus. Se dita em outras circunstâncias, merecia até mesmo um castigo. Mas Deus entende os limites do nosso coração e Ele muda o modo de falar. Se nós não estamos entendendo, Deus adapta a sua linguagem para que possamos entender, e Deus está querendo comunicar no nosso coração. Interessante que eu imagino que Deus está sempre perguntando a mesma coisa se nós estamos no lugar onde deveríamos estar. O que você está fazendo aí? Deus queria que Elias parasse de ver a si mesmo, parasse de ver os outros que estavam causando problemas ao seu redor e enxergasse ao soberano e aos seus propósitos. Se eu permitir, Deus fala conosco. Interessante, amados, que Deus havia permitido que Acabe, o rei, vivesse, que Jezabel fizesse tamanha ameaça para Elias e para outros profetas. Mas se Deus está permitindo isso, não se preocupe. Deus tem outros planos para a sua vida. Deus quer agir em você de outros modos. Eu quero perguntar a você, ouvinte: Deus está falando. Você pode ouvir. Há muito barulho de vento, de terremoto, de problemas, de questões políticas, de questões de saúde, econômicas. Abre, fecha, fica em casa, o que faz? Enfermidade, falta de vagas. Mas você pode ouvir o sussurrar de Deus no seu ouvido: eu tenho planos para a sua vida. Amados, o que Deus queria com Elias? Deus disse: Elias, saia da caverna agora, volta. Eu tenho tarefas para você. Você vai ungir o rei da Síria. Ele será meu instrumento para realizar o meu intento. Você vai ungir o rei Jeú de Israel. Você vai nomear o seu sucessor, Eliseu. Quantas tarefas? Política, estratégica, religiosa. Deus ainda tinha para aquele homem que pensava que já havia chegado ao fim. Meu amado, muitas vezes em nossos isolamentos, em nossa fuga, nós não conseguimos perceber, mas Deus está conosco e Ele quer falar no nosso coração. Quantas lições! Na verdade, concluindo, viver é sempre um risco, mas Deus não nos abandona. Deus quer dar-nos instruções e Deus merece a nossa resposta de obediência. Deus perguntou a Elias 2 vezes: o que você está fazendo nesse isolamento? E eu lhe convido a deixar de olhar para si mesmo, para a sua história, para os seus inimigos, para os perigos. Deus o convida a olhar para o fato de que quando você estava lá no monte, como Elias no Monte Carmelo, Ele estava também com você. Quando você caminhou até a última cidade, Berseba, Deus estava com você e providenciou anjo para lhe alimentar. Quando você foi para Horebe, para a caverna, foi Deus quem lhe recebeu lá. Deus está sempre presente. Não há nada pelo qual você passe que Deus não saiba e onde Deus não esteja presente, pronto para operar com o seu poder, com a sua graça. Além disso,
Deus está no direito e na posição de fazer uma pergunta. E uma das perguntas é: o que você está fazendo nesse tempo? O que você está fazendo aí? Elias, na sua humanidade, estava com medo de morrer. E Deus, sempre Deus, fez com ele um milagre extraordinário. Elias foi levado sem que experimentasse a morte que ele estava temendo. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E a morte, que tanto nos apavora, já foi experimentada pelo Filho do próprio Deus em nosso lugar. Não apenas a morte física, mas, meu amado, você não precisa temer a morte espiritual, a morte do inferno. Precisa crer em Cristo, ouvir a sua voz, entregar a vida a Ele, estar pronto a receber dele a missão de ser um seguidor de Jesus, de sair por esse mundo realizando em nome de Jesus aquilo que é o projeto dele para a sua vida. Aprendamos, portanto, estas lições. Eu quero convidá-lo para que oremos a Deus nesta hora. Vamos clamar a esse Deus, o mesmo Deus de Elias, que está presente aqui hoje e querendo falar no nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar. Bendito Deus, eterno Deus, poderoso Deus, amável Deus, muitos são os temores do nosso coração, muitas são as fugas que empreendemos para, segundo a nossa visão, nos livrarmos dos perigos ao nosso redor. Mas, ó Deus, o Senhor é maior do que qualquer problema nosso. E nós sentimos bem de perto a sua companhia. E nós sabemos que o Senhor fala ao nosso ouvido e ao nosso coração. E nós queremos agradecer pela bondade do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos projetos do Senhor para a nossa vida. Muito obrigado pela pessoa de Jesus, Filho amado do Senhor, que desceu do céu para sofrer a nossa dor, morrer pelo nosso pecado. E esse Jesus tem nos desafiado a abrirmos a porta do nosso isolamento e vivermos nesta casa entregue a Ele. E Ele entra em nós e vive em nós para a glória do nome do Senhor. Nós pedimos a Deus que nos ajude a compreender essas lições e nos ajude a vivermos para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ao terminar esse momento de reflexão, de adoração a Deus, de oração, eu quero convidá-lo, amigo, a continuar aproximando-se daquele que fala e sempre fala no nosso coração. Deus, pela sua bondade, nos acompanha, vai ao nosso encontro e nos fortalece. E eu quero que você procure na palavra dele a orientação para a sua vida. Quero colocar a Segunda Igreja Batista de Nova Friburgo à sua disposição. Queremos orar com você, queremos acompanhar o seu conhecimento bíblico, queremos nos colocar à disposição para aconselhamento. Ligue para nós e será um privilégio ajudá-lo nessa caminhada em direção à vontade de Deus. Que Deus mesmo nos abençoe. Amém. Se os problemas parecem
teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que
a te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir.